Obrigada. Bom dia, Tomás. Para a gente começar, né? Eu queria começar esse nosso papo falando um pouquinho da política monetária adotada pelo Banco Central Brasileiro, entender um pouquinho sua análise sobre os movimentos, a tomada de decisões durante a crise da Covid-19, como que você viu tudo isso. A gente sempre fala, né? Depois olhar para trás pelo retrovisor, acaba sendo até mais fácil julgar se foi certo ou não tomar a decisão de baixar os juros a 2% e agora ter aumentado nessa velocidade, mas de uma forma em geral, queria entender a sua visão em relação a isso, né? A gente teve uns juros bem baixos e depois começamos a aumentá-lo repetidamente, né? Acompanhando aí por conta, para tentar conter essa inflação. Uma análise sobre a sua visão em relação à política que nós adotamos. Claro, claro. O que a gente pode dizer é que, se você fizer a comparação desde da crise de pandemia ali em 2020 até hoje, o problema nem foi de ter levado os juros a 2 e ter voltado a subir. O problema é em qual patamar a gente vai começar a trabalhar daqui para frente, né? Se você for lembrar, antes da pandemia, né, a gente teve a aprovação da reforma da Previdência e aí o Banco Central foi testar novos patamares de juros mais próximos a 4%, onde claramente havia toda uma tentativa de gerar um estímulo à demanda, né, a gente voltar à inflação que estava baixa naquele período para mais próximo à meta, e voltar a taxa de crescimento econômico também para um patamar mais normal. E aí, a partir daí, a gente elevaria a taxa Selic para mais ou menos próximo ao que a gente considera como neutro e viver a vida nas oscilações ali próximas a isso. E aí a gente teve a Covid-19, né? Todos os bancos centrais do mundo e todos os governos do mundo vieram salvar as economias. Então, os bancos centrais abaixaram a taxa de juros até o limite do possível. Diversos governos do mundo vieram à economia, dado que o custo naquele momento era baixo. E aí você tem a descoberta da vacina, uma velocidade de crescimento muito acima do potencial em 2021, e você tem um fenômeno global de inflação, né? É um fenômeno global. Se a gente for olhar Estados Unidos, que há 10 anos tentava reativar a inflação, todo mundo discutindo agora qual o tamanho do descontrole inflacionário nos Estados Unidos, né? O Fed discutindo a possibilidade de subir taxa de juros na próxima reunião em 0,5%, né? Isso era totalmente impensável um tempo atrás. Você pega o Banco Central Europeu, que a luta dele não era contra uma inflação baixa, a luta dele era contra o risco de deflação. E aí a gente está falando que 10 anos depois de começar essa luta contra a deflação, o Banco Central Europeu pode começar a normalização de política monetária. Então é um fenômeno que está afetando todos os países do mundo. E aqui, né, no Brasil, a gente ainda teve toda uma questão de uma depreciação cambial maior do que em outros locais, afetando a inflação doméstica. Então, o componente importado da inflação foi muito maior do que deveria ser, porque a gente teve uma depreciação cambial maior do que ocorreria normalmente. Então, de alguma forma, uma parte em culpa do fato da gente ter testado esses níveis de juros mais baixos, mas a correção já aconteceu. Então, se fosse um fator somente ligado à política monetária, o câmbio já deveria ter voltado grande parte da depreciação que aconteceu. O ponto principal é que a gente teve uma deterioração fiscal conjunta a isso. E aí uma deterioração fiscal mais duradoura, riscos eleitorais para esse ano, isso daí impede com que o câmbio aprecie. Então, de uma forma geral, naquele momento, o Banco Central agiu de forma a tentar reduzir os riscos, e que eu acho que a surpresa de retomada da atividade, vacinação, o fato de grande parte do mundo ainda estar implementando política fiscal expansionista, você gerou um mundo muito mais inflacionário que você tinha. Talvez fosse necessário para os países envolvidos. Os Estados Unidos eles já viram que erraram na dose, né? Tanto que politicamente agora está sendo muito favorável o Banco Central ficar rock, dado que você tem eleições ali no final do ano,
e a inflação é o principal problema nos Estados Unidos agora, e então virou, né? O discurso do mundo virou, a inflação começou a ser um problema global, e aí você vai ter os bancos centrais do mundo inteiro correndo para segurar qualquer descontrole inflacionário, e também as políticas fiscais que estavam fortemente ativadas, elas vão ter que ser desativadas no mundo, né? Então é uma mudança global que a gente sofreu mais pelo fato do câmbio ter depreciado além do que ele deveria ter depreciado.